Agora, foi bom eu ouvir essa parte final do Ceni. Ceni viu outro jogo que eu não vi, Nelsinho. Talvez você tenha visto também várias chances do Bahia. Porque as chances do Bahia, fora o gol que foi feito, jogada criada pelo Acevedo, e o Thiago fez o gol, teve uma do Ademir, que foi muito menos chance do que a do Vitória com o Dudu. Então ele falou assim: a bola não entrou. Como se o Bahia tivesse tido uma enxurrada de oportunidade. Uma ova pra você, Rogério Ceni. Não foi um jogo com muitas chances, não. Teve essa do Ademir, que o Arcanjo fez a defesa. Teve a do cruzamento do Juan Pablo, que tem um carrinho ali do Borducci junto com o Cáceres, mas que a bola vai muito fraca e o zagueiro do Vitória tira, o Zé Marcos. E a jogada do Cauli, que é desviada no meio do caminho. Ela poderia ir com muito perigo, mas bate no zagueiro, um lance que não era tão perigoso. E o erro também do Rezende, ele fala, se aquela jogada vier mais 10 vezes, ele acerta. É verdade, mas só que errou ali naquele lance, isso faz parte do jogo também. A história do jogo é construída de erros e acertos. Quando a defesa falha, pode ser um lance individual ou coletivo, conta como um todo. É o Bahia que falhou, né? Então foi um jogo onde também ele está com a sensação de que teve o controle e que esteve em cima e que cedeu transições, e isso perto do final do segundo tempo. O Bahia fez um segundo tempo melhor, isso do que fez a etapa inicial. Voltou um pouquinho melhor do que o Vitória, mas sofreu o gol. Teve um baque. Após o gol, o Bahia se desnorteou um pouco, mas aí foi fazendo as mudanças. O Vitória, que é sempre muito receoso, porque esteve à frente em scores contra outras equipes e cedeu, então ele precavido recuou muito. Isso também ajudou o Bahia ter a sensação de que estava ali pressionando, controlando, e deixou o Vitória apenas no jogo de transições. Mas não foi um bom jogo tecnicamente dos dois lados. O resultado é excepcional para o Vitória. Tecnicamente o jogo não foi bom, foi um jogo de aplicação, disposição, de alternativas, com uma boa dinâmica. Tecnicamente foi frágil, o Bahia errou mais do que erra. O Vitória também não foi tão dominante, mas foi efetivo. O Bahia falhou, o Vitória castigou em seguida, não deu oportunidade, né, de ter tantas chances e perder. Tá de parabéns o Vitória, fez uma partida melhor do que o Bahia no somatório dos dois tempos, que você tem que olhar tudo, como se defendeu, como contra-atacou, como foi nas bolas paradas, como finalizou, as situações que acontecem no jogo. O Vitória foi mais efetivo, venceu a partida, serve de lição para o Jair Ventura, tirar coisas positivas do jogo e ver também as falhas que houve, porque vai para uma pedreira fora de casa. E o Bahia também, com frieza, analisar, né, os seus erros. Não, às vezes o Rogério é muito inteligente falando, então ele sempre minimiza as ações positivas do adversário, porque ele está ali valorizando o grupo dele. O Jair, que está construindo um grupo a seu favor, que tem uma tarefa difícil, ele já elucida positivamente o adversário, porque se o adversário é tão bom em tudo que eu disse e ainda assim eu venci, eu estou mais forte ainda. Cada um usando a sua estratégia para conduzir o grupo nessa arrancada final, os seus respectivos times nessa arrancada final, Márcio. Muito bem, valeu, Nelson Góes. Só para deixar claro aqui, o problema foi geral e na mesa do Barradão, da coletiva específica do Rogério Ceni. Então a descarga veio do estádio e não da nossa equipe ou dos nossos profissionais. Foi de alguém lá do vestiário, preposto ou do Barradão ou do Bahia, ou alguém que estava mexendo embaixo, que não tem nada a ver nem com a nossa equipe, nem com as outras equipes que também tiveram o mesmo som. Fala, Galácticos, boa noite, aqui é Fabrício de Candeias que fala. Eu mandei mensagem ontem aí no programa das 6, falando que o meu único medo aí era desse técnico que gosta de inventar, botou 3 zagueiros sem necessidade nenhuma, entendeu? Um técnico desse covarde, sem repertório, viu? A culpa é dele, viu? Coloca Rezende, todos os clássicos de Bavi no Barradão, Rezende, sempre deu Braga, foi expulso, parece que tem um problema emocional, pô, Rezende, tem um problema emocional. O cara joga toda vez no Barradão aí um clássico desse e o cara não consegue ganhar do Vitória, rapaz. Esse técnico é incompetente, não sei até quando esse cara vai ficar aqui, aí, rapaz, abraço aí, mancada aí, incompetente esse técnico. Ô, Nelson, Evaristo dizia assim, você tem um jogador que às vezes ele não gosta, não é o caso do Rezende não, que o Rogério Ceni não deixou ele sair pro Fortaleza, não estou dizendo que é o caso não. Um jogador que não serve pro elenco, mas está lá, uma hora você vai usar. E o Rezende, normalmente, quando mais precisa dele, ele entrega, sabe?
Mas ele fez um bom jogo um dia desse. Não estou falando recente, não. Mas já errou em Bavi, já foi expulso em Bavi. E hoje, mais uma vez, ele falha e o torcedor está pegando no pé. Primeiro esclarecer o torcedor que o Bahia não jogou com 3 zagueiros, né? O Rezende jogou de lateral esquerdo e com a bola fazendo o corredor central como faz o Juba quando joga. E aí eu acho que foi o exagero do Rogério Ceni, né? O Rezende não tem a mobilidade para fazer isso. O Rezende fisicamente, por ser mais pesado, vai sofrer em fazer essa dupla função. Se ele desse uma função de menor atividade, que ele compusesse a linha, apoiasse ali de vez em quando para fortalecer o jogo aéreo, Dito chamou a atenção disso na fase defensiva, mas ele deu muita função a Rezende na etapa inicial e ele se perdeu um pouco, ele teve dificuldade. Agora também não pode passar em branco o pênalti do Arias, né? É complicado esse Rogério, viu? O treinador é covarde, viu? Só botou o time pra cima, depois que o Bahia tava tomando 2-1. Ainda bota esse jogador fake chamado Carli, que em menos de 1 minuto tomou cartão amarelo no jogo. Isso é o que dá, pô. Toda vez que joga no Barradão, joga com medo, é isso aí. O empata, toma cacete. Fazer o quê? É importante agora é virar a página, como eles falam, né? Tentar ganhar o Inter e tentar ganhar o Grêmio aí, pelo menos pra brigar pelo G6. Bora, Bahia. Ô, Nelson, esse tropeço mostra um desânimo total do torcedor, né? Parece que o Bahia caiu de divisão. Desproporcional, né? Claro que perder para o seu maior rival, o clássico, tem que ficar triste. Mas olhar a tabela e achar que o G6 é o que resta, o G6 é uma excelente colocação, né? O Bahia não tem elenco para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, isso aí é muito claro. Ele vai estar naquele bloco dos principais se jogar bem. Se não jogar bem, não vai sustentar essa colocação até o final. Então o Bahia tem que se recuperar logo de imediato. Tem esse jogo contra o Grêmio. Não fez um bom jogo hoje, teve 5 ausências do seu time principal, mas já havia enfrentado o Palmeiras e o Flamengo com dificuldades e suplantado, mas um jogo com outro tipo de mobilização, com outro tipo de entrega, com outro tipo de participação sem a bola, com a responsabilidade maior, mais firme na marcação. Um jogo que cedeu um pouco espaço. Olha, sem condição do Rogério Ceni lá embaixo. Nelson, você falava sobre a entrevista coletiva do Jair Ventura e eu vi uma parte aí do Rogério Ceni, nisso fala, não foi competitivo. O termo não competitivo não quer dizer que o Bahia entregou, coisa parecida, não. Não gostou muito da posição, mas respeitou, claro, não tem outra alternativa. Mas o fato do que ele chama atenção não competiu como competiu com o Palmeiras e o Flamengo. Exatamente. O jogo teve um outro formato, né? A partida contra o Palmeiras mesmo, que teve a ausência do Jean e que jogou o Nestor, ali era um jogo que todo mundo ficou apreensivo. O Bahia sobreviveu bem àquele jogo. O jogo de hoje, ele não teve essa entrega, não é que faltou a participação, mas o jogo não teve esse desenho, né? O Bahia como visitante foi um pouco mais tímido. O Rogério fala, a gente falou isso, né, Márcio, antes do jogo começar, quando o jogo começou, né, que o Rezende vinha fazer a função que faz o Juba, a hora de lateral, e com a bola entra no campo pelo corredor central para, junto com Acevedo, fazer uma dupla com o Nestor e o Jean, viraram 4 homens no meio campo, com os outros 2 adiantados e o Sanabria garantindo amplitude pelo lado. Mas na prática não funcionou, porque a mobilidade do Rezende não é tão boa. O Acevedo errou muitos passes, o Rezende também. O Bahia, que empatou o primeiro tempo, fez um primeiro tempo menos coordenado do que no segundo, onde ele perdeu o jogo. O Bahia do primeiro tempo foi sofrível para ele articular, para circular a bola, para chegar à frente dentro da sua característica. Numa jogada individual do Acevedo, que não passou por 5, como disse o Jair, muito menos do que isso, ele fez a jogada e o garoto Thiago empatou o jogo. O segundo tempo, o Bahia teve até mais controle. Esse controle que o Rogério diz é parte do início do segundo tempo e muito no finzinho, quando fez as mudanças e o jogo já estava 2-1 e o Vitória se retraiu. Aí no somatório isso vai aparecer, né? O Vitória viveu de algumas escapadas, de bolas longas e de desarmes. Quando o Bahia pressionou o Vasco na saída de bola lá no Rio de Janeiro, desarmou e o Sanabria fez o gol, isso foi elucidado como algo positivo. Não se olhou que o Vasco falhou.
Aí o Rogério olha agora também como falhas do Bahia quando o Vitória faz o desarme e avança. Não, é mérito do Vitória também, que pressionou, desarmou, por exemplo, o Dudu desarmou o Jean Lucas. Fala, Luana. Torcedor, segue com a gente aqui nas redes sociais. Vou aproveitar e pedir para você deixar o like, canal do Márcio Martins, Dito Lopes, Nilson Luiz, Emílio Pinto, você participando com a gente. Vou ler mensagem aqui agora de Evaristo Barreto, que pergunta se Jean Lucas entrou em campo. Gostaria de saber se alguém encontrou com ele por aí. Também mensagem de Jailton Custódio, ele fala que a prova da burrice de Rogério Ceni é ele ter 2 laterais esquerdos e deixar os 2 no banco. Isso prova que ele não confia em nenhum dos 2. Também Jailton Souza, dessa vez, fala: quero dar os parabéns para Ronaldo pelas defesas. Aí, Jailton parabenizando o Ronaldo. Salvou, inclusive, o gol do Dudu, né? Ali foi mais mérito do goleiro do que perder o gol ali, o Dudu, não foi não, Nelson? Exato, porque quando você vê a imagem por trás do gol, quando o Dudu rompe a defesa, ele até dá um toque consciente. Ele escolhe onde vai chutar. Escolhe onde vai chutar, e o Ronaldo faz a defesa. Teve um lance na etapa inicial que o Canta La Pedra meio cruzou e meio chutou, que o Ronaldo também usou a altura dele, trocou de mão e fez uma defesaça. Fez um bom jogo o goleiro Ronaldo, né, que enfrentou sua ex-equipe. Márcio, olha, um detalhe, já pensou? Fala, Ivanildo. Já pensou se o Dudu faz aquele gol, que seria um golaço, hein? Nossa. Ele ia sair daqui consagrado e carregado pela torcida. Certeza. Olha, uma informação aqui, Nilson. Dos últimos 8 pênaltis marcados contra o Bahia, certo? Para o adversário, 3 foram cometidos por Arias. Flamengo em 2024, Ceará esse ano e agora o Vitória. Então o Arias precisa, Nilson, jogar de uma forma mais prudente. 3 pênaltis dos 8 do Bahia, dos últimos 8, foram cometidos por ele, viu, Nilson? Ô, Nelson, o Bahia é um time de Fonte Nova? Os números estão muito desproporcionais, né? O Bahia está vencendo bem mais em casa do que fora. Claro que ele já venceu fora, ele tem alguns bons resultados fora, mas a média em casa tem sido muito maior. O jogo contra o Grêmio, importa, o Bahia acho que tem Grêmio e Inter na sequência em casa. Se ele fizer 6 pontos, ele dá uma avançada boa, né? Porque o Fluminense fez um golzinho ao final, já dá uma aproximada, acho que vai para 41 ou 42 pontos, já aproxima muito da equipe tricolor. Ele tem que sair dali. Vai ser fácil vencer o Grêmio? Não vai. O Grêmio venceu o São Paulo hoje por 2-0, está se recuperando. O Mano Menezes é um treinador que, se tiver de montar aí uma equipe defensiva, ele vai fazer, ou ter um comportamento defensivo e sair nas transições, não tem problema nenhum pro Grêmio fazer isso, mas o Rogério tem que encontrar alternativas, e aí ele está buscando, e não está conseguindo, da equipe equilibrar, né, ou aproximar o número de resultados positivos fora de casa àqueles que ele consegue dentro do estádio da Fonte Nova.